Irmãos e amigos, hoje eu quero falar sobre o livro de Jesus Cristo, escrito pelos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. A Bíblia conta um acontecimento que hoje nos traz uma grande lição, que nos traz um grande ensinamento espiritual. A palavra diz, no versículo 1, que Pedro e João subiam juntos à hora da oração à nona. E era trazido um varão, um homem, que desde o ventre de sua mãe, ele era coxo, era aleijado. E todos os dias ele se colocava à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que ali entravam. O qual, vendo Pedro e João que iam entrando, olhou para eles, pediu uma esmola. E Pedro e João, olhando para eles, disse: não temos prata e não temos ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E a palavra diz que esse homem levantou, andou e saiu glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos em ver aquele homem que era aleijado desde o seu nascimento sair andando normalmente. O que a palavra nos diz? Pedro e João subiam junto na hora da oração à nona. A hora nona é no nosso relógio aproximadamente 3 horas da tarde. E nós temos um louvor que diz que às 3 horas da tarde o Senhor Jesus expirou na cruz e morreu. Pedro e João é o tipo da igreja fiel, uma igreja comprometida com Deus, comprometida com a oração, porque a oração, ela é a respiração da alma. E Pedro e João, eles subiam juntos, porque a igreja fiel, ela não caminha separada, ela não caminha dividida, ela caminha junto, ela caminha na mesma comunhão. E subir na hora da oração é estar neste mundo, caminhando, subindo com um compromisso com Deus, é ter um compromisso com a eternidade. Subir junto significa estar na mesma comunhão, no mesmo compromisso com oração, no mesmo compromisso com o testemunho, no mesmo compromisso com a eternidade. Subir junto é estar comprometido não com este mundo, não com uma religião, não com uma placa. Subir juntos é estar comprometida com Deus, é estar comprometido com a salvação. O que nos chama a atenção, que a Bíblia diz, que essa cena, eles se depararam com um homem que pedia esmola, um homem aleijado, que desde o seu ventre ele era aleijado. Imagina que o homem sem Deus, o homem que não tem
a esperança de eternidade, ele é um homem aleijado desde o ventre de sua mãe, porque ele nasce com o vínculo religioso, ele não tem condição de caminhar. O homem, quando ele é aleijado, ele não consegue caminhar sozinho. E o homem hoje que não tem um compromisso com Deus, que não tem um testemunho, o homem hoje que não tem um compromisso com oração, um homem que não tem compromisso com a eternidade, ele é um homem aleijado. A religião hoje impede o homem de caminhar com Deus. O evangelho da prosperidade, as coisas materiais, os interesses financeiros, os interesses com as coisas desse mundo, impede o homem de caminhar. O homem fica estático, o homem fica parado, sem sair do lugar, porque ele não tem um compromisso com a eternidade, ele tem um compromisso com este mundo. E Jesus disse que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Jesus disse de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Quantos velórios nós já fomos? Você já foi? E lá você não viu a conta bancária do cidadão que está ali inerte no caixão. Você não viu o seu carrão. Você não viu a sua mansão. Você não viu o cofre dele lá. Sabe por quê? Porque o homem, ele pode ter fama, ele pode ter muitos amigos, pode ter dinheiro, mas quando ele partir dessa vida, a multidão só consegue levar ele, acompanhar ele até o cemitério. De lá para frente, o caso é mais sério, pois ele tem que encarar o juiz eterno. A Bíblia diz que ao homem foi ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo de Deus. Então este homem, ele estava na porta da igreja, porta da casa de Deus, chamada Formosa. A Bíblia diz que a igreja fiel, lá no livro de Cantares, a Bíblia diz que a igreja fiel, ela é formosa. Tu és formosa, amada minha, amiga minha. Esse homem, ele olhou para Pedro e João, que iam entrar no templo, e pediu que desse uma esmola. Que nos chama a atenção que Pedro olhou no olho desse cidadão, deste homem, e disse assim: não temos prata e nem ouro. A igreja hoje, a igreja fiel, ela só tem um compromisso com Deus, um compromisso com a Bíblia, com a palavra de Deus. Ela tem um compromisso, não é com templos bonitos, não é com pastor, não é com apóstolo, não é com religião. Ela tem um compromisso com a palavra, com a eternidade. E a igreja fiel nessa hora, ela olha para o homem, para a mulher, para o jovem, que estão perdidos nos vícios, nas drogas, na prostituição, na falta de fé, no pecado. A igreja fiel, a igreja que está pensando na eternidade, ela olha para o mundo
Ela diz: não temos prata e nem ouro, nós não temos nenhum poder em nós mesmos, nós somos pobres e necessitados, como disse Davi: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Assim a igreja diz: nós somos pobres e necessitados, mas o Senhor cuida de mim, cuida de nós. Davi disse que fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. O que nos chama a atenção nessa palavra é que Pedro e João, diante de um compromisso, eles não tinham religião, eles não defendiam a placa de igreja, eles não defendiam uma bandeira, eles defendiam o cristianismo fiel, o testemunho, eles defendiam o Senhor Jesus. É tanto que Pedro, João, Paulo, quantos apóstolos foram decapitados, quantos cristãos foram levados na arena, no Coliseu de Roma, e diante de uma plateia que aplaudia, eles eram entregues aos leões famintos, e diz a Bíblia que muitos louvando e glorificando a Deus. Assim é a igreja hoje. A igreja não tem compromisso com esse mundo, a igreja fiel, ela tem compromisso com o Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, aquele que morreu por mim, que morreu por você, que morreu pelo mundo, aquele que diz a palavra que amou o mundo de tal maneira que deu o único filho que tinha morrer na cruz pelos nossos pecados. Esse é o compromisso da igreja, porque em breve nós vamos deixar este mundo e vamos entrar nos portais celestiais, nas mansões celestiais. É por isso que Pedro falou para aquele aleijado: não temos prata e nem ouro. A igreja nessa hora, ela se coloca na posição de pobre e necessitada, porque ela precisa de Deus. A igreja não precisa do governo, a igreja não precisa de governadores, de política, a igreja não precisa de bens materiais deste mundo, a igreja precisa de um milagre, a igreja precisa do Senhor, que está sentado no trono, o Deus de Israel que não dorme, o Deus de Israel que Ele zela pela nossa vida. A palavra diz que quando Pedro disse: não temos prata e nem ouro, ele disse uma palavra: em nome de Jesus, o Nazareno. Pedro estava falando em nome de Jesus, daquele que morreu na cruz, daquele que foi chicoteado, daquele que foi cuspido, que foi humilhado, daquele que foi levado à cruz como um cordeiro, mudo, não abriu a sua boca, ainda disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Meus amigos, é esse Jesus que a igreja defende, é esse Jesus que a igreja confessa para o mundo. Não temos nenhum poder em nós mesmos, não temos nenhuma virtude, somos pobres e necessitados, somos carnais, somos homens sujeitos às paixões dessa vida, mas nós estamos de um compromisso de oração, de jejum, de madrugadas, de testemunho para este mundo. E a palavra diz que o aleijado olhou para ele, sabe por quê? Porque o mundo nessa hora, ele olha para a igreja, e diante de
tantas tristezas de evangelho, de um evangelho corrompido neste mundo, o mundo olha para a igreja, o mundo quer olhar para você, quer ver em você o Senhor Jesus. Assim como Estevão foi morto, apedrejado, quando a multidão olhou para o rosto de Estevão, diz a Bíblia que o rosto de Estevão era como o rosto de um anjo. Naquele momento que Estevão estava sendo apedrejado, morto, a Bíblia diz que ele olhou para o céu e viu o trono de Deus e o Senhor Jesus à direita do Pai. É assim que nós vivemos nesta última hora. Não adianta você estar na igreja fazendo coisas erradas, não adianta você estar querendo enganar o pastor, não adianta você estar querendo enganar você mesmo. Você tem que confessar o Senhor Jesus, você tem que ser uma Bíblia aberta, a sua vida tem que ser transparente, em testemunho. E aquele aleijado olhou para Pedro, esperando receber alguma esmola. Imagina só, o mundo vive de esmola. Enquanto nós vivemos de poder, de eternidade, de ruas de ouro que nos aguarda, o mundo vive de migalhas, de esmola. O que adianta o homem ter poder, ter dinheiro, carrões, mansões? Que adianta? E perder a sua alma, a sua vida, não se preparar para a volta do Senhor Jesus, não se preparar para uma eternidade. E mesmo assim aquele aleijado olhou para Pedro e João, esperando receber dele algumas esmolas. Mas aí veio o poder, aí veio o milagre. Um milagre que pode acontecer na sua vida hoje. Pedro disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Sabe por quê, meus amigos e irmãos? Porque muitos Jesus estão sendo pregados por aí. Inclusive tem muitos pendurados nas paredes, ora com olhos azuis, ora com os olhos verdes, ora com os cabelos compridos, ora com cabelos loiros, ora com cabelos pretos. A Bíblia diz que o nosso Jesus, aquele que morreu na cruz, ele não tinha beleza e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que ele pudesse ser desejado. Mas ele foi morto pelo meu e pelo seu pecado. Quando Judas traiu Jesus, eles foram prender o Senhor Jesus. Para conhecer o Senhor Jesus, eles precisaram dar um beijo. Judas precisou dar um beijo nele para identificar quem era Jesus, porque Jesus, ele não era um super-homem, ele não era um homem musculoso. E a igreja nessa hora confessa esse Jesus que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo à direita do Pai, e a qualquer momento vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que estão preparados para a eternidade. E não adianta o homem querer enganar a si mesmo, não adianta você estar dentro de uma igreja, tendo uma vida de pecado, de erro. Você não está enganando o pastor, você está enganando a você mesmo, porque a Deus ninguém engana. Meus amigos, o compromisso da igreja nessa hora é com o evangelho vivo, é com a palavra de Deus. Nós não temos um compromisso com o mundo, nós não temos um compromisso com o homem, com religião, com apóstolo, com missionários. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando Pedro falou, não temos prata e nem ouro,
mas em nome de Jesus, aquele Jesus lá de Nazaré, aquele Jesus de Belém, aquele Jesus que foi humilhado, cuspido, morto na cruz, é em nome desse Jesus que nós dissemos, que nós vamos dizer para você: levanta e anda. E aquele homem na mesma hora se levantou, se pôs em pé e andou. E o que nos chama a atenção nessa palavra, que enquanto ele estava aleijado, ele não conseguia entrar no templo, mas depois que o milagre aconteceu, ele entrou no templo com Pedro e João. Enquanto você estiver defendendo uma religião, enquanto você estiver defendendo uma placa de igreja, enquanto você estiver defendendo um homem, enquanto você estiver apegado ao homem, aos seus pensamentos, às suas ideias, enquanto você estiver apegado nessas coisas, você não consegue entrar no templo, você não consegue entrar na porta, porque a porta é Jesus. Mas no momento que o milagre acontecer na sua vida, você vai se levantar e vai entrar na intimidade com Deus. E muitas vezes o mundo vai olhar para você e vai dizer: olha, você virou crente, você virou, agora você não vai mais para as farras, você não vai mais para os forrós, você não vai mais para as baladas. Sabe por quê? Porque você conheceu um Jesus que tem vida eterna para você. Porque o mundo nessa hora, ele quer um evangelho, sabe como? Um evangelho light, um evangelho soft, suave. A igreja não, a igreja ela quer um evangelho vivo, um evangelho que vai levar ela para a eternidade, que vai levar ela para as ruas de ouros, que vamos encontrar o nosso Salvador na eternidade, vamos dar um abraço nele, e ele vai mostrar as mãos dele, que foi cravado, escravo na cruz pelo meu pecado, pela minha vida e pela sua vida, e o homem não valorizou. É esse Jesus que nós servimos, é esse Jesus que você precisa conhecer, é esse Jesus que você precisa entregar a sua vida. Procure ele hoje ainda, procure ele urgente, esqueça tudo, amanhã pode ser muito tarde. O Senhor Jesus te chama hoje, ele bate no seu coração hoje. Venha para Jesus, ele quer te dar uma bênção, ele quer te dar salvação, eternidade. Amanhã pode ser tarde. A Bíblia diz que aquele homem entrou pulando, saltando, glorificando o nome do Senhor. É assim que Deus quer te ver, glorificando o nome dele, entrando na intimidade. Pedro e João subiam a hora da oração a nona, diz o livro de Atos dos Apóstolos, às 3 horas da tarde, momento que ainda está claro, momento ainda que o Espírito Santo está neste mundo, convencendo o homem do seu erro, do seu pecado. É assim que Deus quer, convencer você do seu pecado. Venha para Jesus, entregue a sua vida a Ele, não ligue para o que os outros vão dizer, não ligue para o que a sua família vai dizer, se dedique a Deus, que você terá uma coroa de ouro no céu. A Bíblia diz que a volta do Senhor Jesus será como um relâmpago, num piscar de olhos. Você quer saber como Jesus vai voltar? Pisca o olho nessa hora. É assim que Jesus vai voltar, com um relâmpago, como um ladrão de noite. Você sabe a hora que o ladrão entra na casa dos outros?
Ele não avisa. É assim que Jesus vai vir. Um momento que você pode não estar esperando, que o mundo não está esperando, mas a igreja está esperando, porque a igreja está com intimidade com Deus. A igreja, ela está em oração. E só o que nos livra nesta hora do mal é oração, é joelho no chão, é lágrimas. Procure o Senhor Jesus hoje ainda. Não olhe para o que os outros vão dizer. Faça como esse homem. Acredite no que Pedro e João falou. E ele foi curado na hora, o milagre aconteceu na hora. E se você acreditar nesta palavra que eu estou te falando, que é a palavra de Deus, o milagre vai acontecer hoje ainda na sua vida. Sua vida vai mudar, sua família, seus filhos, sua esposa, sua vida profissional vai mudar, porque Deus tem um compromisso com a igreja e terá um compromisso com você. Para encerrar, eu quero dizer o seguinte: Pedro e João subiam juntos na hora da oração, a nona. E a igreja nessa hora, ela tem um compromisso em subir para a eternidade, subir no compromisso com Deus, compromisso de oração. Deus quer ouvir sua oração, Deus quer ouvir o seu desabafo, Deus quer ouvir sua lamentação, Deus quer ouvir sua reclamação, Deus quer ouvir você confessar os seus pecados. Procure o Senhor Jesus hoje ainda. Ele tem salvação para te dar. A Bíblia diz que o que nos aguarda na eternidade não se compara com esse mundo pecaminoso que está aí, não se compara com esse mundo de pecado que está aí. A Bíblia diz que todas as lágrimas vão ser enxugadas. Busque a Deus. E para encerrar, quero te dizer: Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça, o Senhor Jesus, o Jesus de Nazaré, o Jesus de Belém, aquele Jesus que foi crucificado na cruz, que foi morto, zombado, apedrejado, chicoteado, esse Jesus que chorou, é esse Jesus que quer te abençoar neste dia. Busque Ele hoje ainda, volte para a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Procure Ele hoje ainda e você vai viver uma vida alegre, feliz, com a sua consciência tranquila na sua casa, no seu travesseiro. Você vai ter esperança, vai ser alegre. Se você está enfermo, a doença vai sumir, vai desaparecer. Se você está desempregado, a porta será aberta de emprego. Se você está com falta de paz, a paz vai reinar no seu coração. É isso que Deus faz na vida do homem. Ele só quer que você entregue o seu coração a Ele. Entregue o seu coração a Deus, a Jesus, hoje ainda. E você vai ver a grande mudança que vai acontecer na sua vida. Não dê ouvido a ninguém. Não dê ouvido à família que vai zombar de você, a um amigo, a sociedade, o mundo. Não. Porque a Bíblia diz que aquele que quiser ser amigo deste mundo é inimigo de Deus. E aquele que é amigo de Deus, ele é inimigo do mundo. Venha ser amigo de Deus. Venha ser amigo daquele que vai te dar uma eternidade em paz.
quero deixar essa palavra nesse dia. Pedro e João subiam junto. Na hora da oração a nona, era um compromisso. E venha também fazer um compromisso com Deus. Não é comigo, não é com a igreja, placa de igreja, não é com a religião, com a denominação. Não, faça um compromisso com Deus e sua vida vai mudar. Deus te abençoe. Que hoje você tome essa decisão inteligente de procurar e de buscar e entregar sua vida ao Senhor Jesus. Muito obrigado a todos. Tchau.